Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos começando a gravação de mais um episódio do podcast, o podcast do Sudoeste Sul-Mato Grossense. Seja bem-vindo, querido amigo seguidor. Desde já peço para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com os seus amigos. Compartilhe o nosso trabalho, que o nosso trabalho é feito com muito carinho. Hoje nós trouxemos aqui a senhora Elaine Colli, uma empresária aqui na cidade de Jardim e também de Guia Lopes. Tudo bem, dona Elaine? Tudo bem, graças a Deus. Agradeço já de antemão o convite de vocês, né? Parabenizo você, a tua equipe, né? O Mike, a Ana Joyce, por esse projeto. E fiquei muito feliz de ser lembrado por vocês, ser convidado para estar aqui, para de alguma maneira contar a minha história e inspirar algumas pessoas, como é o projeto de vocês, né? O desejo de vocês. Sem dúvida, muito bem lembrado, dona Elaine, né? O nosso objetivo principal aqui é inspirar pessoas próximas através de pessoas próximas, né? Isso tudo é porque a gente vê na internet pessoas que contam histórias muito boas por aí, mas sempre muito distante da nossa realidade. E a gente quer trazer pessoas aqui da cidade aqui de Jardim também, de Guia Lopes, né? Porque aqui nós somos parceiros, né? Em outros tempos havia uma rivalidade. Hoje eu gosto de dizer que jardinenses e guialopenses são amigos. Com certeza. E tudo bem com a senhora? Como que a senhora está? Como que está começando o ano da senhora? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Agora com a carga toda, né? No pós-carnaval aí, todo mundo voltando à rotina normal. Quem viajou já viajou, crianças voltando para a escola, né? Então a vida realmente volta ao normal, como diz o ditado, que o ano começa após o carnaval, né? Ah, sem dúvida, existe essa lenda, né, de que o ano começa após o carnaval. Eu acredito que é um pouco por conta das férias escolares, sim, né, que a gente acaba... Eu ainda não tenho filhos, mas a senhora tem filhos, né? Tenho sim, tenho 2 filhos. 2 filhos. Isso. E tem mais? Mais uma neta. Mais uma neta. Isso, eu tenho né? o Elcio e a Jeane, né? E o Elcio que já tem uma filhinha com 6 anos, a Helena, né? Que já tem essa rotina escolar também. Não posso deixar de perguntar, como é ser uma avó tão jovem? Oh, obrigada pelo jovem, mas é muito bom, né? Eu tive o Elcio muito jovem, muito nova, né? Não foi uma etapa fácil, não foi um período fácil, né? Eu tinha 17 anos na época, mas eu faria tudo de novo, porque é muito gostoso, é muito bom. A Helena é uma alegria pra gente, né? E ser vovó é ser mamãe com leite condensado, então é uma delícia realmente. Que delícia, né? Ser vovó é ser uma mãe com leite condensado. Eu escuto muito falar que é uma segunda oportunidade também, né? A gente já não tem mais aquele peso de sustentar, de ensinar, de educar, né? De trazer ali tão regrado. Então, avó é mais para estragar mesmo, né? Deixa de fazer um pouco os gostos dos netos. E é muito gostoso porque a gente se permite também, né? Ser um adulto mais infantilizado com neta, né? Com ela a gente consegue ser um pouco criança também. Pelo que eu entendi, a senhora quis dizer que ser avó é curtir, né, o neto sem a responsabilidade eu não diria responsabilidade, acho que responsabilidade tem, mas assim, sem aquela preocupação que às vezes o primeiro filho traz para a mãe, né? Geralmente quando a gente tem filho, a gente se preocupa muito, né? Tem fralda, tem leite, e tem aquele seu dia a dia, muitas vezes você tem que pôr nas mãos de babá. E neto não, neto quando vem para sua casa, quando vem para o seu colo, é para curtir realmente, né? Chorou, entrega para a mãe, como diz, né? Fica só na parte boa. Só com a parte boa, mas muito bom. Mas meus filhos também, né? Tanto o Elcio quanto a Jeane foram e são bênçãos na minha vida. Então é só agradecer mesmo nesse sentido. Que maravilha, dona Elaine. Pelo que eu pude sentir da senhora na nossa pré-entrevista, né, quando nós conversamos, assim, para definir o tema e o roteiro da nossa entrevista aqui, eu senti que a senhora é uma mulher muito realizada. Sim, eu posso dizer que assim, vou contar um pouco da minha infância, da minha história, né? E para dizer o porquê da minha alegria, minha gratidão pelo que eu tenho, né? Eu nasci em 2 vizinhos, né, no Paraná, na região sudoeste lá,
E me criei, passei até os 30 anos de idade lá. Só saí de lá por 2 anos, quando meu menino era bebê, para trabalhar como camareira em hotel, em Balneário Camboriú. Depois, 28 anos foram passados ali, né? Conheci o pai da Giane, que não é o pai do Elcio, né? O Elcio é filho do meu primeiro casamento, que infelizmente durou por 2 anos só. Mas enfim, sou filha de agricultores que trabalhavam lá na região do interior da cidade, né? De 2 vizinhos, e trabalhavam em terra que não eram deles. Eles trabalhavam em cima de terra de terceiros, então eles plantavam, colhiam, de tudo que eles colhiam, eles tinham que dar a terça parte para o dono da terra, né? Então eu vi assim muitas vezes meus pais plantarem e não chegarem a colher, porque o dono da terra precisava de alguma maneira daquele pedaço de terra. Um filho que casasse ou precisava vender a terra, lá íamos nós fazer mudança em cima da carroça, porque a mudança era pequena, né? Eu vim assim de uma família muito humilde, a gente sempre teve bastante dificuldade financeira, mas eu tive uma infância muito feliz e não escolheria outra família para ter nascido. A minha irmã do meio, né? Eu sou a mais velha, daí tem a do meio, que ela tem 1 ano e meio de diferença só de idade comigo. Então a gente era muito companheirinha. Madrugada a gente já pulava dentro da carroça com o pai e mãe e ia acompanhá-los, né, no trabalho que iam fazer, que era tudo muito manual, né? Ou era junta de boi, ou era com enxada, era tudo bem a moda antiga mesmo, né? Até pela dificuldade que eles tinham. E lá na beira da roça a gente usava a nossa imaginação. Brincava com boneca de milho, a gente fazia comidinha com a folha mais grossa e a folha mais estreita, era nosso feijão e arroz, até que chegasse o horário de voltar para casa e à tarde começava tudo de novo, né? Então, mas foi uma infância assim muito feliz. Meus pais e minha mãe, assim, meu pai e minha mãe sempre trabalharam muito, né? Mas sempre tiveram a gente muito pertinho. Então a gente passava por dificuldade financeira, mas nunca faltou aquela convivência, aquele carinho. E jamais eu imaginei assim que a gente chegaria no que a gente chegou hoje. Não somos ricos, não somos pessoas assim que estão tranquilos na vida. Não é isso. Mas eu nunca imaginei sequer eu um dia conseguir fazer uma faculdade e agora vejo meus filhos já formados, né? A Giane está no quinto semestre, mas o Elcio já é formado. Então assim, a gente tem que ter muita gratidão, porque sempre se fez o que era possível com aquilo que se tinha, mas sempre muito dentro dos ensinamentos que meu pai e minha mãe me deram, né? Eles sempre trabalharam com o suor do rosto deles e só colheram os frutos daquilo que eles plantaram. Então esse é um ensinamento que eu carrego e que sou muito feliz por isso. Tá, a senhora então traz assim esse ensinamento que seus pais assim passaram para a senhora, sempre de muito trabalho, sempre de fazer o melhor do que eles tinham. Sim, eles sempre trabalharam muito porque tinha que, da maneira que fosse possível, produzir o máximo naquilo, né? Porque 1/3 do que tinha ia para o proprietário da terra. E tinha gente pequena, criança pequena come muito, né? Então assim, mas os meus pais, eu nunca vi eles pedindo nada a alguém, ou se pedisse algo a alguém, eu nunca vi eles não devolver aquilo na mesma moeda, do mesmo tamanho, na mesma quantidade. Então as conquistas foram sempre muito aos poucos, mas sempre com muita verdade. Meu pai e minha mãe nunca esconderam nada da gente, né? A situação a gente sabia de tudo. Nós não fomos crianças que exigiam qualquer tipo de coisa, porque a gente conhecia bem a realidade. E passamos por dificuldades sim, até alimentares. Não vou mentir não. Teve época da gente ter assim uma polenta para comer com metade de um ovo frito. E se chegasse alguém depois daquilo para comer na nossa casa, não tinha o que servir. Era assim e paciência, né? Mas muito carinho sempre, muito carinho, muito cuidado e muita parceria da minha irmã, né? Que era praticamente da mesma idade. Então, os adultos passavam essa dificuldade toda e nós como criança não tínhamos essa dimensão da dificuldade. Então, pra gente foi
Os pais geralmente blindam os filhos das dificuldades da vida, né? E a criança, sem dúvida, ela vê a vida mais pela questão da imaginação, né? E a gente não consegue visualizar os problemas dos pais, né? Quando se é criança, né? Com certeza. Dona Elaine, a senhora mencionou que fez uma faculdade. Que faculdade que a senhora fez? Eu sou formada em letras. Depois de adulta já, né, eu já estava casada, já estava no meu segundo casamento, né, que eu comentei brevemente, né, eu aos 17 anos eu casei e tive o meu primeiro filho. E aí depois eu precisei parar de estudar, né, e trabalhar, sustentar filho, enfim, mas aí eu fiz a faculdade em 2 vizinhos mesmo, abriu faculdade lá, né, porque a princípio só nas cidades vizinhas. E aí o meu esposo cursou administração e eu cursei letras. Eu sou formada em letras, mas eu não cheguei assim a prestar concurso e exercer, como que eu falo, em tempo integral. Eu dei algumas aulas, peguei algumas aulas, mas não, por 2 anos apenas que eu trabalhei. Aí surgiu essa oportunidade, em 2007 a gente veio para cá. E a senhora, desde 2007, a senhora atua no ramo de alimentos? Isso, supermercado, isso. E hoje, atualmente, né, qual é a profissão da senhora? Né? Pode se apresentar para o nosso público, fazendo favor? Então, na verdade, eu sou uma empreendedora, né? Eu sou uma comerciante de alimentos e a gente atua em Via Lopes e Jardim, como você falou, né? Nós começamos em 2007 como Mercado Estrela Guia. Depois, em 2016, nós adquirimos o MEG 2, que então é o Mercado Estrela Guia 2, né? E agora, há um pouco mais de um ano, o MEG Jardim, aqui em Jardim, né? Então, sempre assim, em família, com muita ajuda da minha irmã, que trabalha com a gente, o meu esposo, né? Então, hoje, a minha profissão é realmente empresária. Hoje eu me considero uma empresária e preciso ocupar meu tempo dessa maneira, né? Mas de infância meu sonho era ser professora, mas não é bem um sonho não, às vezes é complicado, então o comércio também tem as suas dificuldades, mas eu creio que sou mais feliz hoje do que seria em sala de aula. Que bom, Dona Elaine, que a senhora se encontrou e hoje se considera uma mulher realizada. A gente sabe que isso não é fácil, foi com muito trabalho, né? Sim. Pelo que eu pude entender da senhora, a senhora tem uma vida totalmente voltada para o trabalho, né? A gente começa a rotina cedo, né? Eu saio de casa antes das 6, então 6 horas da manhã já estou no mercado. Aí a gente descansa por aqui mesmo durante o dia, algumas horas. E como eu tenho um gerente, uma pessoa de confiança aqui no mercado, um dia eu vou mais cedo para casa, saio 6 horas, outro dia eu fico até fechar. Quando necessário a gente fica 1 ou 2 dias até fechar, dependendo, né? Porque a gente, assim, sempre muito companheiro com os parceiros também. Se eu preciso sair, o pessoal fica, mas é uma rotina bastante corrida. Essa história assim de férias, de feriadão, praticamente não existe no ramo alimentício, né? Porque mercado, alimento não tem como esperar, né? Então, comer todo mundo come todos os dias. Então, a rotina é bastante puxada mesmo. Eu entendo quando as outras pessoas estão de férias, elas estão comprando para consumir nas férias, né? Feriado não é diferente. Também, né? isso, intensifica o trabalho geralmente, né, em períodos de férias e em período de feriado. Esse carnaval agora deu uma melhoradinha no movimento? Na verdade, o clima não ajudou muito, né? O clima não ajudou. Até a gente, como fica na saída aqui em Jardim para Balneários, nós achamos que talvez fosse maior a movimentação de pessoas por ser a saída, né, para esse. Mas como o tempo não estava propício a balneário, mas foi assim, foi bem movimentado. A gente viu que a cidade estava mais cheia, né? Então foi um feriado bem legal. O Carnaval de Jardim em outras épocas já foi motivo de grande procura de turistas aqui, né? Os comerciantes sempre dizem que era relevante, né? E acredito que deve voltar a ser uma tradição. A pandemia atrapalhou bastante, né? Sim. Quebrou muitas tradições, deu esse intervalo aí em muitas coisas, né? Que até que se volte ao normal, realmente creio que ainda leva um tempo.
Sim, não, e a nossa prefeita, ela, a gente sempre à disposição dela em retomar essas... A começar pela feira do sábado ali, né? São tradições assim, que eu vejo que ela tem essa preocupação em estar retomando. Né? Eu vejo que tudo que movimente a cidade de alguma maneira favorece as pessoas, né? A população local em geral. Excelente. A senhora me disse que se tornou uma empresária em 2007. Então, antes disso, a senhora era uma consumidora, correto? Certo. Como foi essa transição de consumidora para empresária? Então, Yuri, como eu te relatei, né, das dificuldades, assim, eu como consumidora eu sempre fui muito guiada pelo meu bolso, pelo meu salário, né? Então ia para mercado, você escolhendo, lógico, você não escolhe o pior para sua família, mas você procura fazer o máximo de economia possível, fazer com que o dinheiro renda. E a partir do momento que você é uma empresária, que você é uma comerciante, você precisa pensar em vários gostos e vários bolsos também, né? Então assim, foi realmente desafiador, até que você consiga se adequar a isso, que você consiga se conscientizar que precisa ter desde o básico, desde o mais barato até alguma coisa mais elaborada, né? A gente não é de uma cidade de muito turista ou de eventos muito grandiosos assim que exija tanto luxo, mas nós precisamos saber que não compramos para o nosso gosto, né? E você precisa pegar o jeito do vendedor, da sua clientela, dos seus funcionários. Então assim, ser uma consumidora é muito fácil, você entra, gostou, leva, não gostou, você vai para casa. Agora, como empresária, aí você precisa estar ali e estar prestando atenção naquilo que o momento, que a população está pedindo, né? A gente tem um convívio muito bom com os nossos clientes, eles nos ajudam bastante nisso, né? Mas é um desafio bastante grande, porque é uma guinada, né? Realmente 360 graus. E geralmente, quando nós somos consumidores, né, a gente não faz ideia do que é ser um empresário, das responsabilidades que um empresário tem. A impressão que se passa é que comprou do fornecedor, colocou na prateleira, está pronto, mas vai muito além, né? Nossa, a gente tem uma preocupação assim constante. Tem pessoas que falam que gostaria que todo empregado um dia virasse empregador. Eu creio que seja justamente para valorizar esse tipo de coisa, né? Não é vitimizar, não estou me vitimizando de maneira alguma, é uma opção que eu fiz, né? E eu gosto disso, mas realmente você precisa saber que faça chuva ou faça sol, você tem os seus compromissos para cumprir, você tem os funcionários que dependem de você, né? São famílias que dependem de você. E são muito esquisitos. Você precisa comprar, você precisa precificar, você precisa saber se está adequado à realidade, se você não pagou muito e vai vender caro, acaba não vendendo. A quantidade que você compra também, para não ser demais e também não deixar faltar. Então, assim, são vários detalhes e a gente se preocupa desde um funcionário se falta, se ou não, se está com um problema na família ou não. Maquinários que podem vir a dar problema, até nos bastidores narrei para vocês que hoje cheguei mais cedo para adiantar o trabalho, né, porque tinha um compromisso hoje à tarde, e por 45 minutos eu fiquei esperando a internet voltar. Então tem muita coisa que foge ao controle da gente, né? O que a gente consegue controlar é mais fácil, mas o que foge do seu controle aí fica difícil. Mas realmente é um choque de realidade, assim, você achar que está tudo pronto de maneira fácil e não é. Então, acho que quando você se coloca no lugar do outro, desempenhar a função do outro, você passa a valorizar aquela função muito mais. Isso é certeza. Como eu te falei, não é vitimizando. A gente tem também, acho que assim como todos, quem trabalha tem o seu salário, quem é comerciante também tem os seus ganhos, mas enfim, não é simples como parece, não. Eu entendo assim, consigo ter uma ideia, né? Porque hoje como advogado eu preciso entender um pouco de administração. É lógico que nós estamos falando de ramos diferentes, né? Mas assim, eu respeito muito a visão do empreendedor, né? Porque a gente vê que antes do que a gente consegue ver, atrás eu sei que tem muito trabalho. Tem muita coisa.
Dona Elaine, agora há pouco a senhora disse, né, que entre os desafios de ser uma empresária, a senhora tinha que saber o gosto do seu cliente, né? Isso. A senhora me lembrou a minha mãe. Minha mãe por muito tempo vendeu roupa e às vezes ela fazia o seguinte comentário: quando ela viajava para comprar roupa, às vezes ela imaginava o cliente dela naquela roupa, e ela comprava e oferecia. Então, né, nesse ramo aí de vendedores, né, a gente tem que saber o gosto do cliente mesmo, né? Há quem diga até que o cliente sempre tem razão, né? Exatamente. A gente precisa estar ligado ao que o cliente está pedindo e o que ele está precisando, né? Muitas vezes te oferecem, por exemplo, no nosso ramo, uma mercadoria nova, barata, mas a pessoa não conhece, então tem que ter muito cuidado até nessa questão da introdução de uma mercadoria nova. Você está ligado com o desejo do cliente. São diversos fatores, né? No caso da sua mãe, como roupa, ela provavelmente imaginava realmente a pessoa usando. E a gente, assim, no mercado precisa imaginar os vários tipos de pessoas e os vários tipos de desejo que elas vão ter, porque de uma criança e de um idoso não é o mesmo, e a gente atende a todas as faixas etárias, né? Uma pessoa que tem 3 ou 4 filhos e ganha um salário mínimo não vai poder adquirir o mesmo de uma pessoa que é sozinha, que tem, né, um salário elevado. Então, todas essas coisas a gente precisa pesar, né? E faz parte do dia a dia da gente. A senhora tem muito mais a se preocupar do que só comprar mercadorias. Sim, sim. Como eu te falei, né, a gente se preocupa desde do cliente, da mercadoria que vai pôr ali, com os nossos funcionários, colaboradores, né, com os equipamentos que você vai adquirir, porque sempre é uma constante, né, você troca, você conserta, então são vários fatores e você fica meio que 24 horas ali pensando de como resolver da melhor forma para que seja o melhor para todos, né. A senhora consegue se desligar? Consigo, sim, consigo. Eu já fui mais preocupada com tudo, mas a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que nós somos uma pequena peça nessa engrenagem de Deus, né? E que se nós viermos a faltar, Deus vai providenciar alguém para nos substituir. Então essa história de que ninguém é insubstituível tem o seu fundo de verdade. Não é por isso que a gente vai descuidar enquanto estamos aqui, né? Mas eu consigo sim, sabe? Eu consegui ao longo desses anos confiar em várias pessoas que estão perto de mim, que eu acho que é essencial quando a gente trabalha com várias pessoas. A gente a princípio era mais familiar, né? Estava o tempo inteiro ali, ou era minha irmã, ou o meu esposo, ou eu, ou meu filho, a minha filha, que ajudaram, né? Sempre desde muito cedo, enquanto puderam, sempre nos ajudaram. Mas a partir do momento que você expande um pouco mais, você precisa aprender a confiar nas pessoas, e se você confia, você vai para casa, vai tranquilo e vai descansar. Então isso é muito importante, sabe? Hoje eu consigo me desligar sim. Eu sei que eu não posso desconectar, mas eu desligo. Não tiro da tomada, mas eu desligo. Interessante, olha, não pode se desconectar, mas Isso. consegue se desligar um pouco. É preciso, porque senão a gente fica realmente muito sobrecarregado e dá um tilt. Não podemos exigir muito, né, da nossa mente, né? Exatamente. Se respeitar um pouco, né? Com certeza, nosso corpo é um templo e às vezes a gente abusa dele, né? Nossa, e como abusa, né? Às vezes, eu já tive fases da vida assim, de muito mais compromissos, né? Principalmente na época da faculdade, porque daí era a faculdade e o trabalho, então era o dia inteiro ocupado, né? Aí às vezes eu lembro que finais de semana, às vezes eu descansava, porque eu tinha que reconhecer o meu cansaço, né? A gente às vezes tem que se dar limites também, né? Senão não anda, não rende. Tá ótimo, dona Helena, tá ótimo. Olha, tá muito boa a nossa conversa aqui. A senhora começou como empresária em 2007. Como que foi para a senhora, quando a senhora decidiu, vou comprar no mercado, como que foi isso? Então, sempre a minha irmã, que já morava aqui há 4 anos, né, como eu comentei lá no começo, ela sabia
tinha minha filha ainda pequena, meu filho não pude aproveitar muito a infância dele, eu queria algo que me proporcionasse tê-la mais perto, né? E aí ela já morava aqui e surgiu a oportunidade desse negócio. E aí faz uma conta daqui, uma conta dali, uma ajuda de cá, outra ajuda de lá, e a gente conseguiu adquirir. Era o mercado, o pessoal de Guialopes com certeza lembra, o pessoal do antigo mercado japonês, né? Então assim, era pequeno mesmo, bem restrito, e eu vi, com pouco tempo a gente fechou esse negócio, porque o desejo de adquirir algo próprio já existia, mas assim, a gente foi construindo tudo muito devagarinho e não tinha. Quando viemos muito com a cara, a coragem e aquilo ali que havia adquirido, né? E aí foi devagarinho, conhecendo clientela, conhecendo vendedores, conhecendo a realidade daqui. Eu tive um choque cultural logo que eu cheguei, né? Porque a gente tem uma distância bastante grande, a cultura paranaense é diferente da sul-mato-grossense, o clima é bastante diferente. Eu comentava com a minha irmã quando a gente mudou que aqui não chovia. Falei para ela, como vocês vivem nessa terra não chove? Nós chegamos aqui em agosto e eu fui ver chuva em novembro. Nossa. Quando começou a chover eu me arrependi de pedir chuva, porque nós morávamos numa pecinha que era um antigo depósito atrás do mercado. E quando começou a chover, chovia por cima e entrava água por baixo do espaço. Então assim, o pouco que a gente tinha de móveis que havia trazido do Paraná, praticamente a chuva dissolveu, sabe? Então foi um período assim bastante sofrido. E eu gosto de contar a história assim, como eu te falei, não é para me vitimizar, eu não acho nem que isso faça sentido, mas para provar e mostrar para as pessoas que se foi possível para mim, foi possível para nós, é possível para todo mundo, sabe? Quando a gente veio, o mercado tinha aquelas prateleiras ainda de madeira, assim, enxergava de um lado para o outro, poeira, porque não tinha ainda a BR ali, né? Ainda tinha só, era tudo de chão, a Santa Terezinha era tudo de chão ali em Guialopes, né? Avenida, isso. E a gente morava numa pecinha atrás, até para poder facilitar, porque a gente abria 6 horas da manhã e fechava 8h30 da noite, a princípio, sabe? Lá no começo. Então era para facilitar. Para você ter uma ideia do conforto que a gente passou naquele início, a minha pia tinha um balde em cima e um balde embaixo. Eu lavava a louça e tinha que cuidar para quando enchesse aquele balde embaixo não derramasse tudo, né? Então era assim, porque não tinha encanamento dentro daquela peça. Aí tinha um banheiro do lado de fora, era uma peça só, que a gente dividiu com o guarda-roupa, com os móveis assim, e tinha o banheiro do lado de fora. Ali eu colocava a máquina de lavar embaixo do chuveiro, enchia a máquina de lavar no chuveiro, num balde grande eu enxaguava a roupa e colocava em amaciante, fazia o processo ali para daí poder estender lá fora no varal. Então era esse nível assim, de conforto que a gente viveu por 9 meses, sabe? Eu olho para trás e eu penso assim que Deus guiou muito, porque não conhecia praticamente ninguém. E tinha um mercado do lado que era um mercado bem estruturado, um mercado ali que a peixaria, né, em Guialopes todo mundo conhece. Então era um mercado bem estruturado e que eu não conhecia quando fechamos o negócio. Eu não parei para analisar, porque eu vim a 800 quilômetros de distância, né? Então foi muito Deus assim, foi orientando a gente dando o passo conforme a perna. E usando do que dava e trabalhando muito com a ajuda de todos ali, né, do filho, a filha que era pequenininha, o marido, para a gente poder dar conta. Mas foi uma realidade ali de 9 meses, que uma gravidez mesmo, quase não demos conta de parir, sabe? Foi bastante. Você fala que foram 9 meses para estabilizar o negócio. Foram 9 meses que a gente morou ali. Ah, tá. Ali. A casa Aí, do mercado. isso. Aí vagou o prédio onde hoje é o Mercado Estrela Guia. Então, depois de 9 meses a gente mudou. E nesse prédio, nos fundos, tem uma casa grande, onde a gente mora até agora, né? Então melhorou bastante a situação, a questão até do conforto, né? E daí com o tempo a gente adquiriu lá,
ampliamos, fizemos o depósito, ampliamos nos fundos também, né, a casa, demos uma melhorada, mas aqueles primeiros 9 meses que foi ali, a gente morava daquela maneira, foi bastante tenso. Quando mudamos para outra casa, pouca coisa deu para levar, porque o que mexesse do lugar desmontaria. Teve a situação das chuvas. A situação da chuva que mudou, e aí fica ali, e não tinha nem muito como cuidar, porque era tudo muito apertadinho, né, no espaço, mas valeu muito a pena. Hoje a gente olha para trás e não se arrepende. Eu não me arrependo em momento nenhum. Agradeço só a Deus por ter me fortalecido, por ter fortalecido a nossa família para sair disso. Com muita superação, com muita força de vontade, com muito trabalho. Né? E não tinha como voltar para trás, ou ia para frente ou estacionava, né? Então a situação te faz andar. Quando a água bate, a gente aprende a nadar. Com certeza, aprende sim. Dona Elaine, em um início de vida empresarial tão marcante, né, tão cheio de passagens, tem quais seriam as lições que a senhora aprendeu logo no início? Na verdade, a gente, como eu falei, além da dificuldade da cultura, da dificuldade de conhecer todo mundo, enfim, né? Eu tive muita dificuldade, uma lição que eu aprendi meio que forçado é não medir os outros com a sua régua. De que maneira? Da maneira que eu julgo que se eu não sou capaz de fazer tal coisa, não vão fazer comigo também, sabe? E como eu te falei, até meus 30 anos eu sempre fui funcionária. E eu abençoo meus antigos patrões até hoje, porque a nossa vida é feita de tijolinhos e cada um que vai passando vai colocando alguns. Mas tem pessoas que vêm e tiram tijolinhos da sua construção e isso é dolorido, sabe? Então assim, eu aprendi que pessoas que podem ser extremamente humildes e gentis com você hoje, porque de alguma maneira precisam de você, amanhã podem ser extremamente hostis e desagradáveis. Infelizmente, como eu te falei, eu tenho colaboradores maravilhosos hoje, pessoas que eu louvo a Deus pela vida deles todos os dias, mas eu já passei assim também por situações, ainda passo, né? A gente que, depois que você começa a conviver com mais pessoas, então assim, essa lição foi muito importante, sabe? Eu sou uma pessoa que sou muito sentimento, sou muito coração, e sempre gostei de ser bem tratada, adorava meus patrões e tentava me espelhar no melhor que eles tiveram quando eu passei a ser patroa, né? Que eu nem gosto muito dessa palavra, mas né, você é o empregador. E então assim a gente levou rasteira, sabe? E você aprende a lição da pior maneira, da maneira mais sofrida. Então assim, não meça com a sua régua. Mantenha a sua régua, mas observe que há outras medidas por aí, sabe? As pessoas não agem como você espera que elas agem. Então isso é bastante difícil, mas são situações que acontecem na vida da gente. Certo. A gente, né, eu vou fazer uma observação assim, até relacionado com a minha formação, né, porque a gente escuta muito falar, assim, por exemplo, se eu não me engano, o artigo 5º da Constituição Federal fala que todos são iguais perante a lei. Certo. Então, que essa igualdade, né, na realidade, né, o significado disso é tratar os desiguais nas medidas das suas desigualdades. Exato. Porque se a gente for tratar todo mundo igual, né, daí não tem um probleminha, né? Na verdade, é aquela questão assim de que o sol nasceu para todos e a sombra para quem procura, né? A igualdade que você falou. Todo mundo quer ter direitos iguais, mas não quer ter deveres ou obrigações da maneira igual a outra pessoa, muitas vezes, né? Esses dias eu estava pensando na passagem que fala que até para os pássaros Deus providencia, né, o alimento, que para o homem não ter tantas preocupações, que Deus está cuidando. Mas se você pensar, o pássaro não fica no ninho com o bico aberto e o alimento cai do céu.
Você vê o beija-flor mesmo. O beija-flor, ele vai atrás das flores onde elas estiverem. E ali ele se alimenta, e ali ele é bonito, ele é imponente, né? Então, assim, o alimento está aí na natureza, mas se o pássaro não sair do ninho, e tem muitas pessoas que não saem do ninho, né? E tem muitas pessoas que voam e vão longe. Às vezes pode voar e não encontrar nada, mas a gente procura sempre voar e trazer o bando atrás e encontrar alguma coisa, né? Porque realmente eu acredito que Deus proporciona condições iguais se você tiver em igualdade de força de vontade, em igualdade de desejo, porque muita gente não tem desejo como você tem. Alguma coisa que é importante para você, talvez para mim não tenha a menor importância, né? Então, assim, por exemplo, uma bicicleta toda moderna, toda equipada, para as pessoas que gostam de pedalar, é um tesouro, né? Eu não sei nem andar de bicicleta, para mim aquilo vale menos que esse copo, porque nesse copo eu tomo água, então... então, assim, é preciso que você deseje. A questão de igualdade, eu penso assim que nós mulheres também buscamos muito essa igualdade, né, com a questão do mundo mais machista ou não, a gente procura essa igualdade, não existe igualdade, como você falou, tratar os desiguais de uma maneira... Na medida de suas desigualdades. Na medida das desigualdades, exatamente. Tratar de maneira igual na medida da desigualdade, eu acho que essa é a frase mesmo. Interessante essa passagem bíblica, né, que Deus providencia os alimentos para os passarinhos. Se eu não me engano, ela tem no Evangelho de Lucas, de Marcos e de Mateus. Olhar os lírios do campo, né, e a questão dos pássaros, das aves do céu, né, que Deus alimenta. Mas você não vê a ave parada não, e o lírio deixa ele deitar lá para ver se ele não morre. Ele precisa procurar o sol também, né, para crescer e se sustentar. Não, sem dúvida, né? Eu tenho um amigo que sempre cita uma expressão que é: menino parado na sombra não vende picolé. É isso mesmo. Pelo que a gente, né, tem conversado aqui nesse nosso bate-papo de hoje, né, e eu também ouvi falar, né, que a senhora é uma pessoa de muita intimidade com Deus. Eu gostaria de ser íntima dele, né? E espero que ele seja íntimo comigo. Mas realmente eu gosto muito, assim, eu não sou uma pessoa de ficar falando tanto sobre a palavra de Deus, ou ficar falando muito sobre a religião o tempo inteiro. Mas eu entrego os meus dias para Deus sempre, eu peço muito a Deus e ao Espírito Santo para que a minha vida se realize dentro da vontade dele. A gente tem muita dificuldade, a gente tem muitos percalços e tem momentos que realmente eu paro e respiro e falo: meu Deus, de acordo com a tua vontade, mas me ajuda a entender, me ajuda a passar por mais essa, porque a gente esmorece, né? Nós não somos fortes o tempo todo. Eu tenho momentos assim também de muita fraqueza, de muita tristeza, de muita decepção como ser humano, com situações assim, porque como eu te falei, eu não gosto de me vitimizar, mas tem dias que não é fácil pra gente. E eu coloco então muito assim, tudo nas mãos de Deus, que seja feito de acordo com a vontade dele. E na medida do possível, eu tento me tornar um pouquinho parecido com o comportamento que Deus quer da gente, né? Porque é muito fácil amar a Deus, mas amar aquele que está ali atrapalhando a nossa vida é mais complicado, né? E é isso que você precisa aprender. Então, se em cada ser humano está a imagem e semelhança de Deus, a gente precisaria amar. Não sou obrigada a gostar, né? Mas eu preciso amar, ou seja, respeitar a dignidade daquela pessoa, a opção daquela pessoa, o desejo daquela pessoa. E naquilo que eu comentei com você, né, da questão de que o pássaro tem que voar e buscar. Muitos colaboradores da gente, você vê que quer alçar voo, que quer realmente buscar coisas maiores. E tem algumas pessoas que você insiste em tentar ajudar, em tentar puxar, trazer, incentivar, motivar, porque você já passou por situações às vezes parecidas com aquilo, mas que a pessoa não tem esse desejo, né? Então, você trata a pessoa com a dignidade que ela merece,
mas a gente precisa aprender a deixar ela agir da maneira como ela gosta muitas vezes, porque eu já sofri tentando puxar uma pessoa que não queria sair daquele espaço, sabe? Então a gente como cristão precisa às vezes encontrar esses limites e é sofrido, né? Porque você quer dignidade, Deus quer uma vida plena para todos e a gente gostaria também, né? Assim como eu saí lá de tanta dificuldade, para você ter uma ideia, nos meus 40 anos, os meus pais me deram uma boneca de presente. E a minha mãe, quando entregou, desculpa. Fica tranquila. A minha mãe, quando ela entregou a boneca para mim, ela falou: filha, quando você era criança a gente não podia, mas hoje a gente pode. E eu abria uma boneca, a gente não teve na minha vida um presente melhor que aquele, sabe? E ganhava assim como aquela frase. Então, como eu te falei, se para mim, para minha família não foi impossível, não é impossível para ninguém. E eu ganhei aquela boneca, era um tesouro, sabe? Era um tesouro valioso e eu não sabia o que dizer para os meus pais, porque eu sei que na medida do que eles puderam, eles sempre fizeram tudo pra gente, né? E nunca deixaram faltar carinho. Eu lembro que meu pai, em dias de chuva, ele ficava dentro de casa, a gente ficava andando atrás dele, onde ele ia, de tanto que a gente gostava do convívio com ele, né? E eu procurei trazer sempre isso assim para os meus filhos, coloquei eles sempre trabalhar junto com a gente desde o momento que tiveram idade, para que eles também valorizem esse tipo de coisa, sabe? Eu pude já dar muito mais coisas para os meus filhos do que meus pais puderam me dar na infância. E agradeço muito a Deus, né, por isso, as pessoas que, como eu te falei, vieram pondo tijolinhos na minha vida. Mas é preciso que as pessoas saibam valorizar aquilo que conquistam, sabe? Então hoje, Yuri, você comentou sobre eu me sentir uma pessoa realizada. E não é por causa de, porque tem 3 mercados, por isso, por aquilo, por aquele outro. Não, nós temos bastante dívidas também, fizemos um investimento grande, então é um trabalho constante. Mas quando eu olho assim para o meu filho, que está casado, que tem uma neta, que tem um trabalho sério dele, que tem uma equipe que ele coordena, ele trabalha para uma empresa americana, né? Ele trabalha no ramo de marketing, então é home office, mas daqui ele coordena uma equipe do Brasil todo, é uma pessoa muito querida por todos onde passa. A minha filha está na faculdade, ela trabalha o dia inteiro e estuda à noite. Então, ela valoriza cada coisa que ela conquista também, porque nós ajudamos ela, lógico, com aluguel, com mensalidade, porque também não vamos deixar que ela passe necessidades. Mas ela soube que ela nunca que ela iria para lá e ficaria só estudando. Então, eu agradeço a Deus porque meus filhos sabem valorizar também as conquistas que a gente teve. A gente não escondeu as lutas que tivemos até hoje. E continuamos tendo, porque a gente tem uma batalha dia a dia e tem dias que é bastante complicado. Mas então, aquilo tudo que eu recebi dos meus pais, que é mais valoroso do que qualquer bem material que a gente recebe, eu tento passar para os meus filhos, eu tento passar para os meus catequizandos, que por muitos anos eu fui catequista, e eu tento passar para a minha equipe também, sabe, na medida do possível. A gente é falho, o ser humano é cheio de erros, mas eu acho que a gente precisa tentar colocar tijolinhos, como eu te falei, e não destruir a construção de ninguém, né? E então são passagens assim muito marcantes na minha vida e que me fazem valorizar cada dia mais aquilo que a gente conquista. Dona Elaine, meus parabéns, a senhora sem dúvida uma vencedora. Agradeço a Deus. Uma grande filha, uma grande mãe, uma grande avó. Dona Elaine, a senhora mencionou, né, ao longo da nossa conversa várias passagens, né, de quando a senhora era criança, né, de como quando a senhora era criança, como a senhora nem sempre via, né, a realidade num todo, como era a vida dos seus pais, mas a senhora sempre se apegando ao que tinha de melhor, né, que era o pai presente. Sim, a mãe muito carinhosa.
a mãe muito carinhosa, a irmã muito parceira, né? E qualquer coisa era brinquedo para vocês, Sim. né? O Pod-S, ele nasce um pouco depois de eu fazer um curso que era uma imersão de inteligência emocional do método Evo com o Márcio Micheli, né? E lá eu fui achando que eu ia aprimorar conceitos profissionais e lá ele revira vocês do avesso, né? Lá para quem é legal para quem teve uma infância com o pai distante, por exemplo, né? Que às vezes cresce com aquela mágoa da ausência paterna, né? E aí também ele fala sobre todos os aspectos da vida, né? Ele tenta trazer a ideia de que para a gente viver bem, isso biblicamente também levando em consideração neurociência, né? Para a gente viver bem, né? Um homem tem que ter um bom emprego, né? Encontrar uma boa mulher e construir uma família próspera. Né? E uma das fórmulas que ele apresenta para a gente encontrar isso, né, seria que a gente, aí ele até explica aqui que o ser humano, conforme ele vai chegando na idade adulta, ele vai às vezes apanhando da vida, né, e tendo que levar a vida com mais seriedade, né, e esse levar com mais seriedade às vezes acaba sendo uma seriedade exagerada. Aí ele tenta passar lá que o segredo seria você sonhar como uma criança e executar como um adulto. Então eu vejo que a senhora sempre sonhou como uma criança, mas também se executou como uma adulta, né? Na verdade, às vezes a vida obriga a gente a esquecer um pouco os sonhos, assim. Mas eu me recordo sempre dessas, de não jamais imaginar que fosse vivenciar esse tipo de experiência, né? Yuri, a gente já, como eu falei, já passamos por muita dificuldade de lavar a roupa ali dentro de banheiro, enfim, mas também pelo nosso suor, pela misericórdia de Deus, nós também já conhecemos assim Cataratas do Iguaçu, que eu jamais imaginei quando criança, Beto Carreiro. A minha filha, quando fez 15 anos, ela não quis festa, então nós fomos, o pai dela, ela e eu, passar os 15 anos dela na ilha de Fernando de Noronha. É um pedaço do céu aqui na terra. Então, assim, são conquistas. Mas estava folgado? Não, mas a gente programou e foi fazendo, como tudo, assim, sempre na nossa vida. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas: não tenham medo de contrair dívidas programadas. Não gaste à toa, mas não tenha medo de empreender, não tenha medo de investir. Porque se você tiver com o pé firme no chão, você dá jeito de adquirir aquilo, de terminar de cumprir com aquele teu compromisso. E se a gente for esperar para estar com alguma coisa na mão para adquirir, eu não sei se alguém consegue, gostaria que me desse essa fórmula. Mas na nossa vida sempre foi muito assim. Desde o primeiro terreno que a gente comprou, meu esposo e eu, para construir uma casa, foi sempre parceladinho, contando dinheiro, chegava no final do mês, juntava tudo, vamos pagar isso, aquilo, mesmo que não sobrasse nada, né? Quando a gente adquiriu lá nosso primeiro Fusca branco, né, porque é tradicional, acho, começar pela aqui, até que a gente não vê muito o Fusca, mas lá no Paraná é tradicional a família começar o primeiro carro no Fusca. Então sempre foi assim, sabe? Nada foi, agora está sobrando dinheiro, vamos lá e vamos comprar, né? Então é sonhar e devagarinho, com os pés no chão e realizando aquele sonho. Às vezes se torna um pesadelo por um tempo, mas é o período do plantio e o período da colheita, né? E a gente tem que ter essa paciência de saber que o período entre o plantio e a colheita, às vezes, é um pouco longo. Leva um tempinho, Leva né? um tempinho, com certeza. É legal que a senhora está dando quase um manual aqui da vida, né? De como que as coisas são, né? Muita coisa acontece, como você falou, né? E às vezes apanhando a gente aprende, né? Aprende? Vixe, há quem diga que essa é a pior forma, né? Errando, né? Porque diz que dá para você aprender observando os erros dos outros, né? Mas é mais difícil. Quando é com os outros, a gente resolve mais fácil.
A senhora falou que por vezes assim, vocês faziam os compromissos, né, para adquirir algum bem, parcelar, e aí pagava aquela parcela e ficava sem dinheiro. Ficava sem dinheiro, mas também a satisfação de estar cumprindo o compromisso existia, né? Cada Bíblia terminada era uma glória. Cada compromisso que você cumpria, mesmo quando a gente adquiriu o MEG 2, né? Os antigos proprietários, a gente fez um negócio assim, que nós demos alguns bens e ficou parcelado diretamente com eles, nem envolveu o banco, porque a confiança de ambas as partes era muito grande. Então, por um período de 5 anos, nós tínhamos um compromisso mensal, não pequeno, de passar para eles, sabe? Então, assim, às vezes chegava 2 dias antes e eu pensava, meu Deus, como fazer agora, né? Mas a coisa vai andando, você tem aquela vontade de cumprir, você tem aquele objetivo e você deseja do fundo do seu coração, as coisas vão se ajeitando e às vezes atrasava 1 dia, 2 dias, ligava, conversava, mas foi cumprido. Foram 5 anos que para eles eu tenho certeza que passou muito mais rápido do que para nós. Isso é verdade, né? Como que parece que Deus cuida dos detalhes, né? Eu às vezes 2, 3 dias de alguns compromissos, eu tô, né, desprevenido financeiramente e eu, assim, ao longo da minha vida eu criei o hábito, né? Hoje graças a Deus eu criei o hábito de orar antes de dormir e quando acordo. A senhora mencionou em algum momento aí que essa vida cristã exige muito, não é fácil realmente. Eu acho que foram aí 10 anos para mim conseguir criar o hábito de orar antes de dormir todas as noites, e aí mais um tempo para mim eu criar o hábito de orar assim que levantar. Sim. E nessas minhas orações, eu também ao longo desse período, eu criei o hábito assim, de somente agradecer. Agradeço a minha vida, o meu trabalho, agradeço hoje também a mãe que eu tive, né, que hoje minha mãe mora com Deus, mas por vezes eu agradeço a mãe que eu tive, peço que ela descanse em paz, que aqui eu estou me virando e estou muito bem, graças a Deus. Aí, eu não gosto de ficar pedindo nada, mas aí quando eu estou aí há uns 2 dias do compromisso, eu falo, Deus, o senhor está vendo a luta, manda uma providência financeira, mas parece que no outro dia aparece algum trabalho, sabe? É incrível o poder da oração e mais ainda, quando você tem uma certa intimidade, sabe? Porque talvez se você está lá pelo mundo, vivendo, aí deu alguma coisa errada, aí você vai recorrer a Cristo, né? No caso, você já é cristão e eu também, né? Aí ele vai falar, meu filho, vamos se esforçar um pouquinho mais aí, né? Faz por onde que eu te ajudo. Faz por onde que eu vou te ajudar, né? Que nem Deus provê o alimento dos passarinhos, mas eles vão atrás, né? A gente também tem que estar indo, né? Então, Yuri, tem pessoas que acham que por a gente estar assim na igreja, eu sou participativa, eu gosto de ajudar, até esse ano eu dei uma freada um pouco assim, mas não que eu esteja ausente, mas as pessoas costumam achar que tudo é fácil. E não é, né? A gente busca justamente porque tem dificuldades e porque se sente pequeno, porque se sente com dificuldades. Outra coisa, quando a gente frequenta um pouco mais a igreja, está à frente de alguma coisa, as pessoas falam, posa de santinha ou de santinho. E a gente que tem consciência de que é pecador mesmo, é que está lá dentro justamente por isso, né? Então, a vida cristã é essa busca de melhorar. Não é porque você frequenta ou está dentro de uma igreja que você é santinho. Você está buscando que Deus te ajude nessa luta, que a nossa vocação é para a santidade, né? Todos nós. Mas como você falou, pede para Deus uma providência, às vezes financeira, mas você não está parado, você está fazendo a sua parte, né? E é uma questão, eu acredito que é uma questão muito de merecimento, né? Não que, trabalha um monte, não merece tudo, não é. Às vezes você não precisa daquilo, então mesmo que você mereça, Deus sabe que vai te prejudicar e te tira aquela oportunidade. Às vezes a gente fica triste, não entende o porquê. Mas com o tempo a gente entende que os planos de Deus, que como fala uma música, Ele está aqui, mas já está lá na frente também, né? E nós não, nós estamos aqui vivendo um minuto por vez. Deus é bom, mas é justo. É justo. Dona Elaine,
A senhora chegou a mencionar como que foi mais ou menos a negociação da segunda porta que a senhora abriu. Certo. E como que foi esse processo de expansão? Quando a senhora decidiu, olha, acho que agora eu posso abrir mais um mercado? Ai, meu Deus, é o dito plano de Deus, né? Que pega a gente desprevenido. Estava eu um belo dia fazendo compras com um vendedor lá no mercado e eu tinha o hábito de pegar o tablet dele na mão e ia fazendo os pedidos ali e ele ficava no celular dele olhando alguma coisa. E aí ele achou o anúncio do vencedor à venda. E ele me chamou e falou: ô dona Elaine, olha aqui o seu próximo mercado. Eu olhei para ele e falei: deixa eu ver se eu tiro desse bolso ou desse, né? Brinquei assim. Mas tem uma certa pessoa que quando põe uma pulguinha na cabeça, meu filho, ou corta a cabeça fora ou dá um jeito de ir. E aí passou um dia, passou 2 dias, no terceiro dia eu não aguentei. E vim conversar com o antigo proprietário, né, seu Gilmar. Cheguei comigo e falei para ele: seu Gilmar, eu tenho muita curiosidade, muita força de vontade, mas nenhum dinheiro. Eu soube que o senhor está vendendo no mercado e eu sei que é um ponto muito bom, tem um renome muito bom. Porque assim, eu tanto quanto a segunda porta, como você falou, quanto aqui, eu valorizo muito o nome que o espaço tem, sabe? O seu Mário e a dona Elaine tratavam de uma maneira assim excelente, tanto funcionários quanto fornecedores, quanto a questão financeira, né? Tinha um nome muito bonito. Seu Gilmar com a dona Zilda tinha uma história muito bonita, né, no mercado vencedor, tinha um bom relacionamento com todo mundo, mas eu vim na aventura realmente, sabe? E aí conversamos, e assim e tal, e aí eu conversei com o pessoal do banco, mas aí foi uma luta, foi bastante sofrido, muita documentação, muita burocracia, muita coisa assim. A gente chegou quase que a desistir. Aí aos 45 do segundo tempo a coisa fechou, mas foi muito rápido na questão de fechar. Só que como eu te falei, a gente nunca tem o dinheiro e vamos fazer o negócio. Não, nós fizemos um investimento. A gente pegou empréstimo no banco, nós estamos pagando, não é segredo para ninguém, né? E nós tínhamos tudo muito na mão, com a loja 1, com a loja 2, a gente, né, conhecia as famílias dos funcionários já, a convivência diferenciada. E aí nós pegamos esse empréstimo, né, fechamos um negócio aqui desconhecido, né, apesar de ser cidade vizinha, mas a clientela também é diferente, os funcionários diferentes. E infelizmente o nosso Brasil teve uma guinada, né, que a taxa de juros em questão assim de 10 ou 11 meses dobrou. Então foi uma dificuldade bastante grande. Então essa terceira porta não tem sido fácil, sabe? A gente é muito grato à população de Jardim, aos nossos colaboradores aqui, que agora a gente está com uma equipe tranquila. Mas surgiu assim, no plano de Deus realmente. A gente não planejava, mas conversamos e partindo da cara e a coragem, mais uma vez, sabe? A gente viu que era possível, que com a ajuda de Deus e com o nosso esforço não era impossível, né? A gente conseguiria e estamos aí, batalhando, como eu te falei, a gente, né, sempre pedindo aquele milagre diário para conseguir dar conta de tudo, mas Deus tem providenciado. Eu imagino que nessa altura do campeonato, quando a senhora foi para abrir o mega vencedor, coragem já não era um problema para a senhora. Eu achava que não, né? Mas tive que achar muita coragem ainda de lá para cá. Muitos desafios diferentes. Não, mas assim, a questão, como eu te falei, que eu aconselho as pessoas a não terem medo de contrair dívida programada, coragem já não era mais o... E assim, eu sempre fui muito de mais coragem do que o meu esposo, mas o meu esposo sempre veio na base, assim, apoiando, né? Mas eu sempre fui mais aventureira mesmo, sabe? E enfrento. É difícil o plantio, mas na hora de colher os frutos é muito gostoso. Sim, nossa, é que nem a música da Damares, né? O agir de Deus é lindo, né? A vida de quem é fiel. O começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor do mel. Olha que maravilha! Pronto, agora vamos virar
divertido. Vamos. Contatos para show, Mike, por favor. Anota aí. Dona Nelane, quais foram as principais diferenças? Porque vamos dizer assim, quando a senhora tinha uma porta, ela era uma empresária. A partir do momento que ela tem mais de uma, ela se tornou uma empreendedora. E quais foram as principais diferenças de uma situação para outra com mais responsabilidade? Então, assim, eu penso que quando você é um empresário, você quer manter aquilo, você quer ter o controle daquilo e extrair o lucro que for possível daquilo ali com o mínimo possível de diferença, de desafio. Acho que a partir do momento que você se desafia, você se torna um empreendedor, né? Porque você não empreende sem se desafiar. É um desafio, são obstáculos que você sabe que vai surgir e você precisa aprender a lidar e desviar, ultrapassar esses obstáculos. Então, acho que a diferença entre você ser uma empresária e você ser uma empreendedora é se desafiar, realmente sair da tua zona de conforto, né? E ter assim uma humildade de estar propenso a errar. Porque o sucesso não é garantido para ninguém, né? E pra gente não é fácil. Você acertar, você chegar em primeiro lugar na corrida é maravilhoso, né? Mas você não conseguir completar a corrida é decepcionante, frustrante e até vergonhoso. Então, acho que o empreendedor ele tem que estar disposto a isso, né? A se desafiar e saber que o sucesso não é certeza. A gente vive de uma constante construção. É possível chegar ao sucesso, mas precisa ter empenho e determinação. Eu vejo assim que talvez o foco no sucesso não seja interessante. É bom ter o foco no trabalho, né, no dia a dia. Yuri, essa é uma questão assim, bem interessante que eu acho que a gente não tem que objetivar um valor X, um objetivo X, um prazo X, ou então eu gostaria de vender como fulano vende, ou gostaria de ter a grandeza. É fazer o seu melhor com aquilo que você tem dentro da sua possibilidade e melhorar conforme a situação for propiciando, né? Eu nunca me preocupei se o meu concorrente estava vendendo mais barato, porque se ele pode vender mais barato, que bom para o consumidor, vai lá e vai comprar mais barato. Agora, eu não posso comprar esse copo por 5 e vender por 4,50, porque aí eu não estou fazendo bonito. Eu estou me prejudicando todas as pessoas com quem eu tenho responsabilidade, né? São meus fornecedores, são os meus colaboradores, é a minha família. Então, é se preocupar com o que você está fazendo, tentar fazer o teu melhor. Nem sempre você vai ser o melhor, mas não é esse o nosso objetivo. Acho que o nosso objetivo é ser o nosso melhor todos os dias. E os demais, né, cada um avança conforme o seu amadurecimento, né? Mas a gente tentar cada dia ser um pouco melhor, acho que é um dos objetivos de vida, né? Olha, Dona a senhora me surpreende a cada resposta aqui. A senhora é uma mulher muito inteligente, muito sábia. Obrigada. Dona Nelane, por tudo que a senhora vem me relatando desde o começo da nossa conversa, eu vejo que a senhora é uma mulher, primeiro, muito ocupada, que vive numa correria imensa, trabalhando bastante há muitos anos, né? Acho que uma vida toda, né, Dona Nelane? Sim. Mas agora, nesse período como empresária, principalmente agora que a senhora está nesse nível empresarial, onde a senhora tem 3 portas abertas, o que a senhora mais gosta no seu trabalho? Apesar de para muitos ser, eu acho que a dificuldade, eu acho que assim, são os desafios mesmo, sabe? Você se superar um pouquinho a cada dia e de alguma maneira você está beneficiando alguém. Quando eu levanto da cama assim, meio desanimada e pensando nos meus problemas, eu penso que atrás de mim tem 27 famílias pelas quais eu tenho algum tipo de responsabilidade, né?
Então, e de alguma maneira fizeram isso por mim lá atrás. Como eu falei, eu sou grata, né, a todos os meus antigos patrões, e eu penso assim que de alguma maneira eu estou fazendo por eles também. Nada de graça, lógico que não. Meus clientes vão lá por causa das mercadorias. Os meus funcionários trabalham por causa do salário. Mas, assim, de alguma forma, alguém precisa proporcionar isso, alguém precisa ter alimentos para vender, então eu acho que de alguma maneira a gente proporciona esse benefício, e algumas pessoas precisam dar emprego para quem precisa trabalhar, né? Quando eu, desde jovem, né, falei, sempre trabalhei desde muito cedo, e era um desespero se eu ficasse desempregada e não conseguisse um emprego. Então, assim, eu vejo que de alguma maneira a gente beneficia essas pessoas também, e isso é muito prazeroso. Então, você acordar e ver que você consegue ajudar de alguma maneira é muito gostoso. Eu acho que é a parte melhor, assim, porque é o que te faz passar por cima dos obstáculos, das dificuldades e do mau humor de vez em quando, que ninguém é de ferro, né, acontece. Mas eu gosto muito disso, sabe, desses desafios, assim, eu acho que é o meu jeito de ser. Eu não, como cristã, não acredito muito em signo, mas falam que é coisa de leonino isso, né, então eu gosto muito disso, sabe. E as realizações que a gente consegue, né, porque assim, um bem-estar que a gente pode proporcionar para a família da gente, você precisar de um remédio e não ter que ficar dependendo de ninguém, você precisar de alguma coisa. Então, é óbvio que tem os contras, mas tem os prós também, e eu sou feliz por isso. O começo tem provas amargas, mas o fim tem o sabor do mel. Dona Helena, eu peço que a senhora diga aos nossos seguidores, né? Peço que a senhora dê uma dica para quem pretende abrir o primeiro negócio. Bom, a minha história foi sempre meio, como eu falei, né, nos planos de Deus, enfim. Mas para quem tem vontade, né, de trabalhar por conta própria, eu digo o seguinte: primeiro, se apaixone por aquilo que você quer e seja o primeiro a acreditar no seu sonho. Primeiro, porque aí, se você acredita e está apaixonado, não tem vento que vai te tirar do caminho. Fácil não é. Fácil não é, nada é muito fácil. No começo tem que ser realmente tinhoso, né? Mas então se apaixone e finque os pés no chão. Não deixe que nada te tire da direção. Vai passar por dificuldades? Vai. Mas se você se apaixonou pela ideia, siga em frente, que não tem como dar errado. Se tiver fácil, tá errado. Se tiver fácil, tá errado. É igual Pilates, se tiver fácil, tá errado. Tá ótimo, tá ótimo. Uma dica para quem está no primeiro negócio. É uma coisa que eu já vi acontecer e que eu penso assim que as pessoas às vezes, quando começam e abrem o seu negócio, não tem dimensão da coisa. Então a dica básica: o dinheiro que entra no seu comércio não é seu. Preste atenção, você tem compromissos. Você tem fornecedores, seja você um prestador de serviço ou seja você um comerciante, o dinheiro que entra não é seu. Cumpra os seus compromissos primeiro, viva como puder a princípio, porque não tem como. Porque eu vejo assim, Yuri, muitas pessoas acham que tem um negócio próprio, então agora eu posso trocar de carro, eu posso reformar minha casa, e não é isso. A gente precisa investir muito no seu negócio. Então, primeiro se apaixone, né? Eu falei, se for abrir o primeiro negócio, se você está no negócio e ainda não está apaixonado, se apaixone também, porque senão você não aguenta muito tempo. E aprenda a discernir que aquilo que entra, porque a questão financeira derruba muita gente, né? E a gente sabe muito bem disso. Então, assim, aprender, você aprende, você procura especialistas, agora a questão financeira, tenha humildade, saiba que aquilo que cai na sua mão não é seu, cumpra com os seus compromissos e viva da maneira que for possível com aquilo que te sobrar, e aos poucos, com certeza, tudo vai melhorando. Excelente, dona Helena. Eu adorei o poder de síntese da senhora, viu? Nem sempre é tão fácil se expressar, né? Não estou dizendo que... Mas é muito real, viu? A gente
sabe que é assim. E às vezes, né, o dinheiro pode ser uma tentação você achar que conquista alguma coisa, mas é importante você cumprir muito seus compromissos, manter seu nome sempre bem valorizado. Com credibilidade. Com credibilidade, né? exato. Olha, eu sei que não é fácil, mas a senhora faz parecer ser fácil. Não é muito fácil mesmo, não. Dona Elaine, agora uma dica, né, para o nosso amigo seguidor, porque eu sei que temos vários jovens empresários, né, que estão no seu primeiro negócio, né, até alguns seguidores fizeram algumas perguntas para mim fazer para a senhora, que eu já vou fazer elas. Uma dica para quem quer, para quem deseja se tornar um empreendedor como a senhora. Aprender a selecionar pessoas e confiar nelas. Investir nas pessoas que estão próximos a você, que você sente que é pessoa com potencial. E aí, se você me der licença, eu vou dar um conselho, que se fosse bom, vendia, não dava, né? Mas para tudo na sua vida, se você quer ter sucesso, tenha perto de você pessoas que desejem crescimento. Seja espiritual, seja intelectual, seja financeiro. Pessoas que tanto faz não te levam a lugar nenhum. E a gente conhece muita pessoa tanto faz, né? Tanto faz. Se eu fizer, tanto faz. Se der certo, tanto faz. Não. Seja no relacionamento pessoal, seja no relacionamento comunitário, seja no negócio. Se cerque de pessoas que também queiram crescer, que também tenham desejo de ser melhor, que também tenham desejo de melhorar, que tenham objetivos de vida. Porque eu cansei de tentar investir em pessoas que não querem sair do lugar. E aí você percebe que realmente dá tiro na água, né? Aquela expressão de dar tiro na água. Então aprenda a confiar nas pessoas, porque a gente sozinho não faz nada. A gente precisa de pessoas de confiança, a gente precisa valorizar quem está com a gente, ir ensinando e mostrando o caminho, e se vê que a pessoa tem vontade, tem interesse, valorizar. Como você falou, né, a gente abriu a terceira porta, né, não faz muito tempo, e não foi pegado de fora ninguém. Então em Guia Lopes tem a minha irmã e tem pessoas que estavam comigo já, que eu sei que são pessoas valorosas, e que estão lá e que tomam conta e que eu confio que eu posso ficar tranquila. Aqui no Meg Jardim a gente procurou manter a maioria da equipe, saiu só quem quis, depois teve algumas pessoas que entraram, que saíram, mas os que permaneceram com a gente sabe que pode confiar. O menino que agora está lá para mim, até para eu estar aqui, que é o menino que fecha o mercado quando eu saio mais cedo, né? É um funcionário que muitos anos trabalhou com o seu Gilmar e que a gente sente nele uma vontade de progresso, sabe? Uma vontade de construir coisas também. Então, se você quer empreender, você precisa se cercar de pessoas que também tenham objetivos na vida e aprender a confiar nelas. Sem confiança, corremos o risco de ser traídos, sim, mas precisamos aprender a confiar. Excelente, Dona Elaine. Eu estou impressionado pelo vocabulário da senhora. Obrigada. Meus parabéns. Eu vejo que é um enriquecimento que vem de uma vida toda, né? Não sou mais criança, né? Tem que aprender alguma coisa. Muito bom, Dona Elaine. Muito bom. Dona Elaine, agradecendo mais uma vez a participação da senhora, por a senhora ter aceito o nosso convite, né, por ter vindo aqui hoje, deixado suas empresas um pouco de lado, para nos dar essa atenção aqui nessa tarde de hoje, tá? Agradeço demais. E também quero fazer um agradecimento especial aos nossos seguidores, que sempre interagem bastante com o nosso perfil, né? O nosso trabalho ainda é bastante jovem, né? A gente tem muito a desenvolver. Fase do plantio ainda. Estamos na fase do plantio, sem dúvida, muito bem observado. E eu quero agradecer aos seguidores que sempre estão participando, e com a caixinha de perguntas que nós colocamos para a senhora não foi diferente. Inclusive, agora no domingo, nós alcançamos a marca de 1000 seguidores no Instagram. Puxa, parabéns! E eu estou muito orgulhoso, muito feliz. Quero agradecer a cada um de vocês que nos segue lá no Instagram,
que nos motiva a continuar trabalhando, porque aqui a gente tem o objetivo de fazer o melhor com o que nós temos à disposição e também inspirar pessoas através de pessoas próximas. E hoje nós trouxemos aqui a Dona Elaine para contar a história dela, essa mulher extremamente batalhadora, extremamente vitoriosa, essa grande empresária, essa grande mãe, essa grande avó. Estamos no caminho. Eu fiquei muito feliz por tudo que eu ouvi da senhora aqui. E agora chegou o momento onde eu vou perguntar para a Dona Elaine as perguntas que vocês, seguidores, colocaram na nossa caixinha. Tudo bem, Dona Elaine? São mansos ou são bravos? Eles foram criativos, olha. Bom. Essa pergunta aqui é de uma seguidora nossa lá de Porto Murtinho. Puxa, que bom. Nós estamos conectados aí com várias cidades. Eu não vou nem mencionar a cidade, porque às vezes eu esqueço de algum e ficam bravos comigo. Pode acontecer. Sobre a vivência da senhora da religião católica e como líder, o que a senhora pode dizer para nós? Deve ser pessoas que já nos cruzamos por aí, né? Então, a minha família sempre foi católica, né? Eu sempre fui de participar de missa. Por um período, eu acho que até aquela questão da vida, a gente acaba se afastando um pouco, ia esporadicamente na missa, enfim. Mas sempre acreditei muito em Deus. Aí, em 2012, nós recebemos o convite para fazer o ECC, o Encontro de Casais com Cristo, né? Aqui na Paróquia Santo Antônio. E de lá para cá, fomos envolvidos em muitos trabalhos dentro da igreja, né? Então eu fiquei por quase 8 anos na coordenação da catequese. Agora esse ano que eu passei bastão para uma equipe muito querida, as meninas muito empenhadas, né? Mas eu sempre gostei muito. Antes disso, antes de participar ativamente, eu era como que uma cliente da igreja, né? Eu vinha, eu recebia o sacramento da Eucaristia, a palavra de Deus, enfim, ia para casa. E depois que você começa a interagir com a comunidade, você se sente uma sócia da comunidade, você quer que aquilo cresça, que aquilo dê certo, que aquilo se expanda, né? Então, eu sei que é muito pouco tudo aquilo que a gente faz como retorno para Deus, mas é uma experiência muito boa, sabe? Eu não quero me afastar assim, não. Eu gostaria sempre de fazer de alguma maneira parte da igreja. E como já falei, não é estar na igreja que nos torna santos, a gente está lá para buscar melhorar mesmo. Né? Maravilha, Dona Elaine. Os nossos seguilovers, né, são maravilhosos, eles, porque essa nossa seguidora de Porto Murtinho, né, que mencionou essa parte da vida da senhora, né, dessa relação com a senhora com a Igreja Católica, eu gostei porque ela me lembrou, né, que a gente tocou no assunto ao longo da entrevista, né, foi muito porque ela mencionou aqui, aí eu me lembrei de perguntar. Da questão da igreja. Essa outra pergunta aqui é de uma outra seguidora nossa que sempre participa bastante, né, ela é uma jovem, eu sei que ela vende bolos, né, ela pediu para me perguntar para a senhora, se eu não me engano essas duas perguntas são delas, se a senhora sempre teve vontade de empreender e com quantos anos começou a empreender? Como eu falei, na infância eu não tinha muitos sonhos. O sonho que eu tinha na infância era ter uma máquina de datilografia. Eu achava o máximo. E desde 11 anos eu tive a experiência de trabalhar como babá. Né? Dos 11 anos para frente, aos 14 anos, tem gente que não acredita, mas aos 14 anos eu tomava conta de 3 casas. Lavava roupa, limpava a casa, então assim, era uma batalha. E minha mãe, graças a Deus, está viva para testemunhar isso, se for o caso. Tudo que eu recebia eu passava para ela, porque eu sabia que era para o sustento da família. Sempre foi ela que nos comprou o que era necessário, roupa, calçado, essas coisas, né? Então ela que sempre administrou. E administra muito bem. Falei que se minha mãe fosse ministra da economia, ela já tinha comprado a América Latina inteira, porque ela faz render realmente. Então, assim, essa vontade de empreender, claro que a gente tem, né? Como eu falei, eu fiz letras e eu tinha vontade também de ser professora, mas a gente vai vivendo e vai vendo e vai fazendo escolhas, e me surgiu assim, vários anos antes da gente adquirir,
E essa vontade de ter alguma coisa. Eu até fui, no período que trabalhava de recepcionista, depois como professora, eu era sacoleira também, sabe? Vendia roupas assim, mais para os conhecidos e tal. Mas que eu comecei a empreender mesmo, né, foi em 2007, né? Eu já estava passando dos 30. Certo. E foi quando a vida proporcionou, né? Trouxe a oportunidade. E deu tudo certo. Graças a Deus, está dando. Maravilha, dona Elaine. Com a experiência da senhora, qual conselho a senhora pode dar para quem está começando agora? Eu acho que é um resumo daquilo que a gente comentou, né, nessa última parte ali, de se apaixonar por aquilo que faz, ter o pé no chão, ter a certeza daquilo que quer fazer, confiar em pessoas e ser muito zeloso com o seu próprio nome, com o seu nome, com a sua marca, ser fiel aos seus colaboradores, aos seus clientes. Porque muitas vezes a gente leva um prejuízo momentâneo, mas ganha um cliente ou um fornecedor a longo prazo, né? Então, a riqueza que a gente carrega é realmente o nosso nome, a nossa marca. Então, valorizar muito isso, sabe? Ter compromisso, ter responsabilidade, ter honra, que é o que a gente procura todo dia manter. Maravilha, dona Elaine. A senhora pretende investir em uma área diferente da sua atual? Assim, financeiramente não tenho vontade, sabe, Yuri? Não, creio que não, que é o suficiente, assim, está bem para as minhas 24 horas. Mas eu tenho vontade, a partir do momento de que esteja tudo mais organizado, que mais pessoas que eu saiba que possa confiar, porque a gente vai expandindo essa rede de confiança, né? Mais pessoas que você possa deixar, que eu tenha um tempo mais liberado. Eu gostaria de trabalhar em algo social, algum tipo de projeto, sabe? Até o Mike e a Ana Joyce sabem que a gente lançou o projeto Descobrindo a Fotografia há um tempo atrás, né? Lá, uns anos atrás, numa escola, eu dei curso de bordado de chinelo, que eu bordava chinelos para vender paralelamente com o mercado, né? Nas horas vagas fazia. Então, assim, alguma coisa voltada a isso, sabe? É um crescimento, a poder passar para as pessoas de alguma maneira, uma forma delas se embasarem para crescer. Então, eu tenho vontade de fazer algo nesse sentido, sabe? Mas para isso eu preciso estar inteira, 100%, né? Para me doar para isso. Mas eu tenho vontade de alguma maneira pegar pessoas, meninas, meninos que levam uma vida como eu levei lá na minha infância e ajudá-los a ter um caminho um pouco mais fácil para conquistar algo diferente, sabe? Possibilidades, assim. Então essa vontade eu tenho. Não sei quando Deus vai me proporcionar isso, mas se for da sua vontade, sua filha está pronta, fala. Certo, eu tenho um cara que eu gosto de ouvir, ele gosta de falar assim, como que ele fala? Eu não estou pronto, mas eu estou disposto. Isso, exatamente. Dona Elaine, agora nós temos aqui as próximas 2 perguntas aqui, né? Elas vão levar em consideração um certo tema, né? Eu peço que a senhora responda da melhor forma possível, né? Quais foram as dificuldades que a senhora enfrentou por ser uma mulher empreendedora? E a outra pergunta é no mesmo tema? A outra seria a outra pergunta é assim, né? Ela me contratou grávida. Sei. Como é ser líder em um universo tão machista que temos ainda? Realmente as 2 perguntas têm. Yuri, tem uma coisa assim que eu aprendi com os meus pais e com professores, que nós somos todos seres humanos. Se o mundo é machista, eu nem sei. E não me importa. Eu sou profissional eu trato uma mulher ou um homem da mesma maneira.
sabe? A gente sabe que tem muitos que, porque é uma proprietária, eu posso vender no preço que eu quero, isso ou aquilo. Não, não é assim que a coisa funciona. Eu acho que a melhor forma da gente enfrentar o machismo é ignorar e trabalhar de uma maneira que você é um ser humano, ou bem-sucedido, ou irresponsável, mas você é um ser humano. Então, assim, chega homem ou chega mulher para me vender, chega homem ou chega mulher para trabalhar comigo, chega homem ou chega mulher como cliente, para mim são seres humanos. E eu trato da mesma forma. A gente sente que às vezes tem alguns comentários desagradáveis, sente, mas eu prefiro ignorar. Eu prefiro agir como se o sexo não importasse. O que importa para mim é que uma pessoa tenha responsabilidade, tenha palavra e tenha honra, sabe? E se são machistas, não sei o problema deles. Muito bom, dona Lorena. Eu acho que a senhora faz bem, viu? Porque não fica perdendo tempo com essas mediocridades. Se a gente se apegar muito a isso, a gente começa a gastar tempo com isso. E tem coisas que não merecem o nosso tempo, né? Tem coisa mais importante pra gente gastar nosso tempo. Exatamente, né? Como a senhora me disse agora há pouco, né? Todos nós temos as mesmas 24 horas, né? Exato. E precisamos saber as melhores formas de gastar essas 24 horas. Deus é tão justo que não deixou ninguém nem rico nem pobre de tempo, né? Deu as mesmas 24 horas. O que a gente faz com elas, aí é problema nosso. O tempo realmente é muito valioso. Né? Com certeza, com certeza. Dona Lorena, agradecendo mais uma vez a senhora, agradecendo mais uma vez aos seguidores que participaram intensivamente da nossa caixinha de perguntas mais uma vez. Tá? Agora nós vamos aqui para a parte final da nossa entrevista, um momento aqui que eu chamo de momento Xuxa, porque eu lembro que a Xuxa que fazia isso, né? A Xuxa, a Marília e a Gabriela, elas que tinham esse hábito, né, de fazer esse bate-pronto ao final das entrevistas. Sim. Eu vou citar para a senhora alguns temas e eu peço que a senhora me responda ou com uma pergunta ou com uma breve expressão. Se for o caso, pode, né, responder com uma frase, como ficar melhor para a senhora. Tá? O legal aqui é que a senhora se expresse, que os nossos seguidores escutem a opinião da senhora sobre esses assuntos. Entendi. Eu chamo esses assuntos de os pilares do Pod-S. Né? Porque aqui, né, muita gente achou no começo que eu ia fazer aqui um podcast que versasse somente por assuntos jurídicos, mas na verdade não. Aqui eu quero abordar os mais variados temas que a gente puder, né? Que eu não gosto muito de limites. Quem tem limite é o município. Exato. E Jardim de Alopes quase não tem limite. Quase nem limite. Então vamos ao nosso bate-pronto. A senhora está pronta? Creio que sim, vamos lá, vamos descobrir o percurso. Tá ótimo. Quero ouvir a opinião da senhora, dona Helene, sobre Deus. Alicerce, suporte, força. Excelente. Vida. Desafio. Presente e desafio ao mesmo tempo. E de ambas as partes ela é boa. A vida é maravilhosa. Família. Ai, isso me judia, porque pra mim é tudo. Não tem nada na vida que eu trocasse pela minha família. Então, o meu coração bate diferente quando fala na minha família. Então, eu adoro. Sejam meus pais, sejam os filhos, as irmãs, os sobrinhos. Para mim, o meu verdadeiro sucesso é a minha família, e o bem-estar e o convívio com eles. Não tem nada que me deixe mais triste do que mau relacionamento com alguém deles. Educação. A dos livros e a da vida, né? A dos livros, muito importante para conhecimento e tudo, mas a educação, de ser bem educado, de tratar bem, acho que é a mais valiosa. Maravilha. Trabalho. Algo que precisa ter o valor resgatado. A gente vê que as pessoas querem muito, as
as coisas, uma vida fácil, uma vida de conforto, quem de nós não quer, né? Mas isso tudo custa dinheiro e dinheiro só se consegue trabalhando. Tem gente que acha feio trabalhar por pouco ou trabalhar em um trabalho tão... Mas toda a escada começa do primeiro degrau, né? Então, assim, acho que o trabalho é algo que precisa voltar a ser valorizado. Esporte. Admiro todos, adoro todos e sou péssima em todos. Dinheiro. É muito bom quando te faz feliz e péssimo quando te escraviza. Redes sociais. Essas são maravilhosas para quem sabe usar, né? Eu não tenho tido muito tempo para as redes sociais, mas eu acho que nós precisamos reencontrar a vida real com uma rede social e sermos verdadeiros, porque é muito complicado. Até um photoshopping às vezes te faz confundir a pessoa na rua, então eu não sei se eu sou das antigas, mas eu acho que a coisa muito sintética prejudica. Então a rede social precisa saber se usar. Eu concordo com a senhora, a rede social precisa saber usar. Um conselho que gostaria de ter recebido anos atrás. Eu volto naquela questão da régua, de não medir os outros pela sua medida. Gostaria de ter lá atrás recebido esse conselho, de analisar as situações, analisar as pessoas, a família, às vezes, da pessoa, o passado da pessoa, para não achar que aquilo que você é capaz de fazer de uma maneira positiva, a outra pessoa também seja, e que aquilo que você não é capaz de fazer de uma maneira negativa, a outra pessoa também não seja. Então, assim, a gente precisa analisar muito as pessoas com consciência, com justiça, mas tomar esse cuidado, que nós, cada um, vivemos uma realidade, cada um tem a sua história, tem a sua vivência. Então, eu gostaria que alguém lá atrás tivesse me dito. Não é desconfiar das pessoas, mas é saber discernir melhor entre as pessoas bem intencionadas e as más intencionadas, as que querem crescimento e as que só querem benefícios. Tá ótimo, dona Helene. Chegamos ao final do nosso bate-pronto. Chegamos ao final também da nossa entrevista. Mais uma vez, muito obrigado pela senhora ter reservado esse tempo aqui conosco nessa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado por todo o ensinamento. Mike, tivemos aqui hoje uma aula de vida empreendedora, de como começar um negócio, de como mantê-lo, de como fazer Eu gostaria que a senhora dissesse aos nossos convidados a rede social onde a senhora pode ser encontrada. Então, eu tenho o Face, Elaine Colli mesmo, e aí nós temos a página no Facebook do Mercado Estrela Guia, do MEC Jardim, no Instagram também, Mercado Estrela Guia e MEC Jardim. E sou eu quem agradece, sabe? Fico muito lisonjeada por ter lembrado o meu nome. Nós temos nas 2 cidades pessoas maravilhosas, excelentes empreendedores, comerciantes de sucesso. E assim, eu ser lembrado por vocês, com certeza foi maravilhoso. Eu fico muito feliz e se de alguma maneira eu colaborei ou eu possa vir a colaborar, podem contar comigo. Muito obrigado, dona Helene. Você é uma pessoa maravilhosa. Gostei muito de conhecer a senhora e foi um prazer realmente, tá? Foi meu. Gente, esse aqui foi mais um episódio do o podcast do Sudoeste Sul-Mato-Grossense, inspirando pessoas próximas através de pessoas próximas. Quero agradecer a nossa equipe, ao Mike Fotógrafo, a Ana Joyce, ao Lincoln Jacques, ao Jean Palhano. Agradecer você também, espectador, a você, seguidor no Instagram. Agradecer também aos 1000 seguidores que alcançamos nesse final de semana. Gratidão a vocês, gratidão a Deus por acreditarem no nosso projeto. Peço paciência, que as entrevistas estarão sendo lançadas nos próximos dias. Em breve também traremos mais conteúdo, gravaremos mais entrevistas
E queremos ouvir histórias sempre como a da Dona Elaine, histórias inspiradoras, histórias de vitória principalmente. E você me lembrou com os teus agradecimentos, de agradecer também todos que nos acompanham, né, desde 2007, os nossos clientes, que sem eles não somos nada, e os meus colaboradores do momento, minha família, porque é uma equipe maravilhosa. Sozinha não faço nada, nunca faremos, não faríamos, então agradeço mesmo, de coração. Obrigada a vocês e a essa equipe sua maravilhosa, muito querida. Quem for convidado vai com certeza ter prazer em estar aqui. Muito obrigado, Dona Elaine. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhe com seus amigos. Para a gente se despedir, quero deixar aqui uma frase de reflexão. A imaginação é mais importante que o conhecimento, porque o conhecimento é limitado ao passo que a imaginação abrange o mundo. Albert Einstein, um grande abraço.